Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. Bom, o Clube do Remo estará em campo neste sábado, 4 da tarde, em Belo Horizonte, contra o América. O jogo de sábado para o Clube do Remo passa pela busca do retorno ao G4 do campeonato, que a essa altura é um compromisso dos azulinos com a própria torcida, esse time que precisa se redimir da impressão tão ruim que ficou na derrota para a Ferroviária. O Remo é o 6º colocado na tabela, então todos os esforços agora são para melhorar, após os 2 últimos jogos, as frustrações diante do Goiás e da Ferroviária. Realmente, nós tivemos momentos no qual nós deveríamos ter feito gols ali, oportunidades claras, mas creio que os nossos companheiros, eu até mesmo trabalhando ainda mais para que possamos melhorar essa questão de finalizações, chegar no último terço, melhorar esse último passe, melhorar esse gás final ali, né, para estar concluindo em gol. Para melhorar, só colocando a mão na massa, ou melhor, o pé na bola. Trabalhar duro é o único jeito de deixar de lado o sentimento que a última partida deixou. O sentimento é de tristeza, né? De decepção, a qual nós queríamos a vitória durante a partida. Manter a calma, manter a tranquilidade, porque sabemos que esses jogos vão ser cada vez mais difíceis. Como eu sempre falo, né? Independente da equipe a qual enfrentamos, independente da colocação, vão ser jogos difíceis. O próximo jogo já é no sábado, contra o América Mineiro, fora de casa. Até lá, os azulinos vão conseguir se recuperar fisicamente. E este é um fator importante, porque, segundo Caio Vinícius, o cansaço afetou o desempenho na última partida. Eu digo por mim mesmo, para esse último jogo, eu não estava 100% recuperado para poder atuar os 90 minutos, e isso... O futebol hoje, infelizmente, tem levado a isso, né? Realmente, nós tivemos momentos no qual nós deveríamos ter feito gols ali, oportunidades claras, mas creio que os nossos companheiros, eu até mesmo trabalhando ainda mais para que possamos melhorar essa questão de finalizações, chegar no último terço, melhorar esse último passe, melhorar esse gás final ali, né, para estar concluindo em gol. Acho que nós estamos trabalhando muito. E apesar de todos os problemas que vem atrapalhando o time nas últimas rodadas, vale lembrar que o Remo ainda está na 6ª colocação, com 30 pontos e bem perto do G4. E para Caio Vinícius, não falta otimismo para a segunda parte do campeonato. O caminho a qual nós estamos seguindo tem tudo para dar certo. Acho que o torcedor deve continuar acreditando, não perder as suas esperanças em cima de nós, porque posso afirmar que estamos lutando, batalhando todos os dias para estar melhorando, para estar fazendo com que esse clube seja reconhecido ainda mais, né, no futebol brasileiro e é claro, dar de presente esse acesso para o torcedor que tanto espera. O Caio Vinícius tocou em 2 pontos fundamentais aí do momento do Remo. A questão física, né? Porque o time decepcionou diante da Ferroviária e aí deu aquela explicação do desgaste, da proximidade do jogo anterior, que foi contra o Goiás, a viagem, uma noite que eles não conseguiram dormir direito, etc. e tal, que a torcida, em parte, não aceitou, mas, enfim, foi a explicação. Então, para o jogo contra o América, isso não existe. O Remo estará fisicamente a todo vapor, pelo menos em tese, e aí tem uma obrigação moral de dar uma resposta para a torcida. Essa resposta passa pela segunda questão que o Caio Vinícius colocou. O Remo é um time que tem pecado muito, usando aqui uma expressão hoje muito comum, principalmente dos técnicos, que é a história do último terço, dos últimos 30 metros do campo. Ali, o Remo tem, de fato, pecado muito em jogadas de contra-ataque, então, perdendo o jogo contra o Goiás, deixou isso muito claro, né? Quantas oportunidades o Remo teve, oportunidades muito claras em jogadas de contra-ataque, em que o Matheus Davó 2 vezes não soube o que fazer, o Marrone mais ou menos, né? Porque a jogada dele, pelo menos ele estava marcado, ainda tem um certo perdão. O Janderson,
o Pedro Rocha. Então o Remo pecou demais nessa definição de jogada. E teve oportunidades contra a Ferroviária em que isso se repetiu. Então, há de fato necessidade de corrigir, e o Antônio Oliveira tem não apenas o trabalho para corrigir, como tem novas opções. É possível que o Diego Hernandes, o uruguaio, já seja acionado nesse jogo contra o América, um jogador de quem o Remo espera uma qualificação acima, justamente para melhorar nesse ponto. E o Antônio Oliveira vai buscar meios, vai buscar alternativas para que o Clube do Remo volte a ser contundente, definidor de jogadas. Não basta criar, é preciso concluir, é preciso traduzir em gols. E o Remo tem criado, mas não tem convertido em gols o suficiente. Por isso, sofreu uma frustração lá em Goiânia, quando poderia ter trazido uma vitória sobre o Goiás, e pior que isso, sofreu a derrota para a Ferroviária, não só por oportunidades perdidas, mas porque foi um time muito limitado, apático, com ou sem a explicação da questão física, e precisa dar uma resposta sábado diante do América em Minas Gerais. Esse jogo vai ter um personagem que é inevitável ser destacado. Tite Ortiz é um argentino que jogava no Sport Recife, era dado como contratado pelo Remo, viria para o Remo e, de repente, para surpresa, ele foi contratado pelo América. Ele preferiu o América de Minas Gerais. Então, vai ser adversário do Remo neste sábado. As ironias do destino, né? Muito bacana a gente acompanhar sempre isso. E agora, Remo vai jogar fora de casa e não tem um bom histórico, né, de jogos fora de casa. Nesse campeonato, o Remo só conseguiu, como visitante, vencer o Atlético, né? Num jogo que o Remo perdia e que lá nos minutos finais conseguiu marcar. Não tem essas estatísticas que não são favoráveis, mas já que a gente está falando de estatística, eu vou lembrar o seguinte: os 2 próximos jogos do Remo são contra o América neste sábado e no outro fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São os 2 times mais vazados do campeonato, os 2 times que mais tomaram gols no campeonato. Cada um tomou 28 gols. Quem sabe isso aí serve como alento, como fator de ânimo para os azulinos, para essas 2 rodadas em que precisa tanto pontuar e se recolocar na zona de acesso, ou seja, ali no G4 do campeonato. Ou pelo menos bater a porta, se reaproximar, né? Já que agora abriu ali uma pequena distância.